minhas lindas! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal, aleluia! Hoje, na nossa série Abril Azul, vamos continuar falando sobre o nosso assunto, meu assunto, seu assunto, nosso assunto, sobre o autismo, não é verdade? Hoje eu falei assim que eu vou colocar vocês aqui, vou conversar um pouco com vocês, não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, vou colocar vocês aqui no tripé, aqui, isso. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu tive muitas respostas de pessoas que curtiram e que falaram assim que é uma ótima iniciativa da minha parte, porque o que eu quero compartilhar com vocês nesses vídeos é sobre, na verdade, não só sobre o autismo, mas também nas nossas, como é que se diz? Nas superações das dificuldades do dia a dia. E aí eu vou fazer, sabe o que agora? Eu vou costurar um pelúcia do meu filho que tá descosturado agora. E enquanto isso eu vou conversando com vocês. Soltou o coletinho dele ali, do bichinho. Vocês viram todos os pelúcias dele, né? Ele fala que todos são os filhos dele. Aí soltou aqui, né? O coletinho aqui do pelúcia e eu vou costurar e conversar com vocês mais uma vez na nossa série, né? Na nossa série Abril Azul, nossa série falando sobre o autismo. E assim, o meu objetivo com esses vídeos é conversar com vocês que não entendem ainda, que tem muitas dúvidas sobre o assunto, talvez não tem ninguém da família, talvez não tem, né, mas tem interesse em saber, e também com vocês que talvez está iniciando agora seu trajeto com um filho, um sobrinho, um amigo, né, que esteja passando por esse início. Como eu falei no outro vídeo, o início é difícil. Quando você descobre o autismo, né, não é fácil, porque, como eu falei, né, você tem um monte de sonhos para o seu filho, e quando você descobre o autismo, você acaba meio que como se desistindo de tudo aquilo que você estava sonhando para ele. Sabe o que eu penso muitas vezes? Assim, na verdade, é o que acontece quando você tem muitos sonhos fora da vontade de Deus, e aí todos eles são frustrados porque não é a vontade de Deus para você. E aí você descobre que Deus tem um sonho melhor para você. E é assim que eu vejo que talvez aqueles sonhos que você tinha para o seu filho não era o melhor para ele. E essa vontade do Senhor sobre ele e sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aí você vai falar, é a vontade do Senhor, minha irmã? É a vontade do Senhor. Tudo acontece pela vontade do Senhor, né? Então, assim, tudo o que temos que saber é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E sempre, quando eu me paro me perguntando sobre as dificuldades que nós já passamos com a questão do autismo e tudo, eu sempre lembro que o Senhor, ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você, e tudo tem um propósito, né? Nada é por um acaso, não é verdade? Tudo tem um propósito. Meu propósito é estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto. Não sou, né, doutorada, não sou estudada, mas eu tenho a convivência, eu tenho a experiência, eu tenho o dia a dia, eu tenho a conversa, eu tenho o viver, eu tenho, sabe, o trajeto.
Muitas pessoas estudam muito, tem muitas pessoas que ainda não é mãe, não é pai, tem muito conhecimento sobre o autismo. Mas quando você vive, quando você, sabe, passa ali com esse, né, com esse trajeto, com essas circunstâncias, com essas dificuldades, você, tenho certeza que você tem bem mais a falar do que muitos que só estudam. Não estou desfazendo das pessoas que estudam, não é isso. Eu estou dizendo assim que talvez você quer saber, claro, de um médico, a visão dele, quer saber de uma pessoa que estuda, mas é bom você também ver a visão de uma mãe, de um pai, de uma família que passa por isso, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês, né, um pouco sobre o nosso trajeto até aqui. Foram 14 anos, meu filho fez 14 anos agora. E assim, eu sou muito grata ao Senhor. Gente, eu não sei costurar, eu só mesmo faço aqui os remendos nos pelúcias dele para não sair os fatos para fora dos bichinhos. Ai, Jesus! Mas eu não sei muito costurar, não. Então, assim, que pra você ter um pouco, né, de saber, às vezes você não tá sabendo nem por onde começar, né? E assim, como eu falei no outro vídeo, como a gente começou todo o nosso trajeto ali do início, como é que foi, quais foram os profissionais, os primeiros profissionais que meu filho teve contato sobre para as terapias, eu disse, né, que foi psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, neuropediatra e na psiquiatria também. Então, assim, são vários profissionais, né, e graças a Deus o Senhor enviou muitos deles, pessoas maravilhosas que me orientaram, muitos deles também deixaram a desejar, porque também são humanos e né, você não agrada a todos, então também nem todos os profissionais vão te agradar, não é verdade? Mas assim, nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre algo que quem é mãe de autista sempre ouve. Eu duvido que você que é mãe de autista nunca ouviu esta frase. A frase mais ouvida é: ele nem parece autista. Pensa na frase mais ouvida que a gente que é mãe de autista ouve, é isso. Você pode perguntar para qualquer mãe, lá no AMA, onde o meu filho faz acompanhamento, por exemplo, ali quando a gente faz reuniões com as mães e tudo, é algo que está lá em cima de todas as frases mais ouvidas que a gente já ouviu, ele nem parece autista, ou então assim, nossa, ele é muito bonito, nem parece autista. E é uma frase que talvez para a pessoa que fala, ela tá achando que é um tipo de autoajuda. Talvez ela pode pensar assim, eu falei isso porque para a mãe não né, que a gente tem esse olhar pro filho dela e tudo. Mas isso não acontece, né? Isso não acontece. Quando você fala isso, você desmerece tudo que a mãe tá fazendo ali, né? Porque é um esforço mútuo da mãe, da família, para aquela criança, né, superar muitos obstáculos. E assim, e quando você diz isso, é como se, tipo, o que ela tá fazendo é algo que não é necessário, porque parece que é algo, não sei te explicar exatamente, mas em mim parece assim, parece que estamos procurando cabelo, né, igual o pessoal fala, cabelo em ovo. Parece que a gente está procurando coisas que não existem. E isso não é verdade. Por quê? Porque se a gente tá nesse trajeto, né, como eu desde o início, não foi um diagnóstico dado por mim, não foi um diagnóstico dado pelo vizinho, não foi um diagnóstico dado pela família, não, foi um diagnóstico dado por um profissional da área, uma neuropediatra, e
juntamente com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional e psiquiatra. Então teve um diagnóstico mútuo juntos que mapeou o meu filho e deu o diagnóstico do autismo. Então, se você fala para mim que ele não é autista, você tá falando que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo que a gente superou, não foi nada, entende? Então, tenha cuidado com essa frase, você que não conhece, você que talvez já falou isso para alguma mãe, pensando que tá falando algo bom e na verdade não tá. É uma frase preconceituosa, é uma frase que de verdade deixa a gente bem chateado pelo contexto do que a gente vive. E assim, talvez vocês falam assim, mas parece então que você ama ter um filho autista. Sim, eu falo pra você, é meu orgulho, sabe? Se Deus me deu ele assim, se Deus me concedeu essa oportunidade, sim, eu amo tê-lo assim, porque eu amo ele da forma que Deus me deu. E às vezes as prepotências, as pessoas agem com orgulho, né? E pensam que tá fazendo bem e não tá. Então assim, por isso que eu coloquei o título desse vídeo, Autista Não Parece. Ele simplesmente é, porque sempre você vai ouvir, ele não parece ser autista. Então assim, o que eu quero dizer? Cuidado, né? Tenha cuidado, você que não tem, né, experiência com nenhuma criança autista, ou quando você for falar, cuidado com as palavras, cuidado com o que você vai falar com a mãe. Ela tá frágil, ela tá vulnerável, então assim, quando ela vai olhar pro filho dela, ela vai ver muitas circunstâncias. Um exemplo, quando eu ouço isso, e eu uma vez até escrevi um texto falando sobre isso, que as pessoas, elas não passam o dia a dia com você, ela não tem a visão diária que você tem, ela não tem ela não vai às terapias com você, ela não entende, então ela não entende. E quando ela fala uma palavra assim, ela só está sendo, né, ela só não tem o conhecimento do assunto. Então, que a gente possa estar falando, por isso que tem esse mês todo aí de abril para a gente falar sobre este assunto, para conscientizar as pessoas, para as pessoas buscar também entendimento. Se você tem alguém próximo, conhecido, né, tente, né, conhecer mais sobre o assunto, porque você nunca sabe quando você é premiado com essa bênção, você nunca sabe quando você precisará dessa bênção, né? Muitas pessoas que trabalham com crianças, né, pedagogas, muitas pessoas que trabalham com crianças na igreja, né, que muitas vezes as crianças na igreja que têm autismo, muitas vezes tem você vê assim um olhar das outras pessoas meio que com preconceito, porque tua criança não senta, porque tua criança anda toda a igreja, porque tua criança é agitada, e muitas pessoas já olham dessa forma. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso e assim, claro que isso não me deixou, não me frustrou a ponto de eu não querer ir na igreja, de eu não querer fazer as coisas do Senhor, jamais, porque eu nunca culpo o Senhor por nada. As pessoas, né, que não têm o entendimento aberto para isso. Por isso que hoje em dia tem pessoas que pregam nas igrejas sobre este assunto, para, né, dar aquela alertada no povo de Deus, que também tem pessoas que têm necessidades, né, necessidades, e essas necessidades precisam ser também acolhidas nas igrejas, né, aonde a criança faz parte, no círculo ali, na sociedade a qual ela faz parte. Então assim, não é só apenas incluir, é aceitar também essas crianças, né, que não são igual ao teu filho, não são igual ao filho da vizinha, elas são únicas, elas são autistas, elas têm um mundo totalmente novo para apresentar para nós. Tá bom? Ó, eu já
costurei o pelúcia. Aqui, certinho. Não vai sair mais as tripinhas pra fora. Pelúcia dele. Tudo certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vamos ter mais vídeos falando sobre esse assunto. Eu espero que vocês fiquem comigo. Também curte, compartilha. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Acho que eu tô lembrando de tudo. Tô lembrando de tudo. Tá bom? E assim, qualquer dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E podem dar mais, como se diz, como é que eu vou falar a palavra, meu Deus, agora eu esqueci. Pensei que antes de eu entrar no vídeo, eu fico lembrando de muitas coisas. Quando eu entro aqui, eu sento, ligo a câmera, parece que dá aquele tilt na mente que some tudo. Mas assim, deixa nos comentários o que você quer saber e aí eu vou estar respondendo no próximo vídeo, né? Fique conosco. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Tchau!